Ah, esse programa aqui vai ser legal de fazer, viu? Tá aí um Polêmicas Vazias raiz, como diria o outro. Fala moçada, beleza? Ó, Polêmicas Vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Olha só, final de Mundial de Clubes. E aí a gente remete a uma história que é cheia de altos e baixos, de mudanças, de percalços, de alteração de nomenclatura. Mas eu particularmente gosto muito do Mundial, tá? Quando a gente vê escolas muito diferentes se encarando e escolas que raramente se enfrentam, né? Só tem essa chance, basicamente. Diferentemente das seleções, que tem os amistosos, que tem a Copa do Mundo, antigamente tinha a Copa das Confederações, e aí você tem, volta e meia, as Copas que são as continentais, como a Euro, a Copa América, a Copa Africana de Nações. Então você tem essa medição das seleções se encarando, até das escolas se enfrentando pelos torneios entre seleções. No caso dos clubes, você vê assim, Europa e América do Sul, por exemplo, se encarando, é mais raro. Então eu gosto bem. E aí a produção tava pensando, cara, como é que a gente pode olhar para esse Mundial, para essa final Chelsea-Palmeiras e sem se pegar o resultado, porque enfim a gravação ela é antes da final, mas olhando para trás, jogos emblemáticos, qual é a grande final da história do Mundial de Clubes? E lembrando, a FIFA já considera, eu já fiz polêmicas vazias sobre isso, os intercontinentais também mundiais. Então a conta aqui vai vir desde lá de trás até agora, desde os anos 60 até agora. Então a gente vai passar aí por Santos, vai passar por Peñarol, vai passar por Milan, vai passar por Benfica, por Flamengo, por Grêmio, por Bayern, por Barcelona, por São Paulo, Liverpool, Boca, Real Madrid. São jogos gigantescos, com contextos específicos e contextos muito particulares. Nós escolhemos aqui pegar a era moderna, porque o que acontece? Nos anos 70, anos 80 e tal, durante um tempo, o Brasil tinha uma relação meio conflituosa e complicada com a Libertadores. E isso tem uma mudança e tem uma virada de percepção clara a partir dos anos 90, a partir da vitória do São Paulo, das duas vitórias do São Paulo, em 92 e 93. Aquilo ali tem uma mudança muito clara de como o Brasil e os times brasileiros passam a encarar a Libertadores. É um momento também que o torneio melhora, que as coisas ficam menos hostis. Durante os anos 70, os anos 80, assim, era um ambiente de muita pancadaria, era um ambiente em que muitas vezes, cara, era desagradável jogar e participar. E lembremos, anos 70, anos 80, os estaduais ainda têm um peso enorme no futebol brasileiro e tal. Então assim, a Libertadores tem uma mudança de percepção muito clara a partir dos anos 90 para o Brasil. E o Intercontinental também passa a ter uma outra mudança, assim, tudo evolui, né? As transmissões, o peso dessas transmissões, o consumo desses jogos. Então a gente vai considerar aqui a era moderna, tá? Do Mundial de Clubes ou do Intercontinental, enfim. Mas se a gente for pegar tudo, valendo tudo, juntando anos 80, anos 70, anos 60, lembrando, o Intercontinental em alguns momentos dos anos 70 nem aconteceu. Europeus nem queriam ir para o Mundial nos anos 70 porque era um ambiente de porradaria, jogos muito violentos, né? Especialmente contra os argentinos e tal. Então existia uma relação meio distante ali nos anos 70, houve uma crise. Nos anos 60 tem ótimos momentos e eram finais em dois jogos, lá e cá, né? Eram finais na Europa e na América do Sul. Essas viagens para a América do Sul, elas estavam sendo viagens perigosas para alguns clubes europeus. Então, por exemplo, o Bayern de Munique, ele resolveu em determinado momento nem viajar e não jogou o Intercontinental. E aí o Atlético de Madrid, que era o vice, foi para a final do Mundial e foi campeão. Então o Atlético de Madrid, por exemplo, ele é campeão mundial sem ser campeão da Champions ou da Copa dos Campeões da Europa e tal. Então, durante um tempo fizeram piada lá com o Corinthians em 2000, porque como é que pode? O cara é campeão mundial sem ter continental. O Atlético de Madrid era. No formato atual de mundial, isso pode acontecer. Pode acontecer o representante do país sede, por exemplo, ser campeão mundial. Assim, é difícil, né? Porque a diferença técnica é muito grande, mas ele pode ser campeão mundial sem ter sido campeão continental. Quanto a isso, eu acho falácia. Mas voltando aqui à história do Mundial e do Intercontinental, em determinado momento você tinha ali uma relação ruim. Então, nos anos 70, eram jogos, putz, assim,
os caras estavam a fim de não ter mais. E aí a Toyota salvou, levando o jogo pro Japão, um jogo único, mudando o formato e tal. Então nos anos 80 você tem uma tentativa de revitalização da parada e tal. E em 1984 você tem um gigantesco Independiente e Liverpool. Por que eu falo isso? Porque o Independiente já era o maior campeão da Libertadores e aí com alguma sobra, né, eles chegam em 84 sendo pela 7ª vez campeão da Libertadores. E era um bicampeão argentino invicto. Caraca. Então era tratado de fato como um time poderoso, não era o time mais popular da Argentina, nunca foi, nem nunca foi a grande força do futebol argentino em relação aos nacionais e tal, mas era o grande campeão da Libertadores, o rei de Copas, que ia encarar o grande time do mundo nos anos 80. Naquele período, desde o início dos anos 80 ali até a metade, o Liverpool era a grande força, né, que vinha de sequência de títulos ingleses, já tinha sido campeão continental e tinha perdido, inclusive, em 81 para o Flamengo, né? Para muitos foi uma grande surpresa e tal, mas o Flamengo era um baita time e o Liverpool tinha zero conhecimento do que era o Flamengo, que tomou a pancada que tomou. E aí ele vai enfrentar o Independiente. E aí você tem uma prévia do jogo muito tensa. Por quê? Porque já existia tensão de guerra, já existia tensão política naquele momento entre Inglaterra e Argentina. E isso ficou mais evidente depois e talvez o grande momento seja o Argentina e Inglaterra em 86. Mas em 84, essas tensões já existiam e se falava muito, putz, o jogo vai ser um pandemônio, vai ser uma pancadaria, vai ter jogador morto. Não foi nada disso. Teve jogo, não teve pancadaria, mas foi um jogo meio chinfrim, 1-0 pro Independente. Até então, lembremos, nenhum inglês tinha Mundial. Nenhum inglês. O Liverpool já tinha perdido, outros já tinham perdido. A Inglaterra só vai ter o seu primeiro Mundial em 99, com o Manchester ganhando do Palmeiras, mas até então nenhum inglês tinha. Então isso era tratado como algo relevante para aquele jogo. Então você tinha um dos grandes campeões europeus, não era o maior, mas estava no bolo dos maiores, e o grande campeão da Copa Libertadores se enfrentando com uma rivalidade latente ali entre Inglaterra e Argentina. O jogo não correspondeu, foi um jogo chinfrim e tal, mas é uma das grandes finais da história. Se a gente for pegar o bolo da época pré-moderna do Intercontinental /Mundial, talvez esse seja a grande final. Aí você vai falar... Lá atrás, e o Santos e Milan, o Santos e Benfica, assim... Isso era enorme, o Santos e Benfica é muito grande, mas assim, o campeonato, ele tava ganhando corpo ainda. Então é difícil pegar ali um jogo dos anos 60, do início dos anos 60, e dizer que essa é a grande final de Mundial. Como é difícil dizer que, por exemplo, a final da Copa de 30, ou a final da Copa de 50, ou de 34, ou de 38, seja a grande final da história de Copa do Mundo, porque assim, você estava construindo a tradição do torneio. As pessoas estavam entendendo ainda o que significava aquilo, né? E com o tempo ela vai ganhando corpo, vai ficando mais relevante. Então eu tenho muita dificuldade em olhar para as primeiras finais e cravar as finais lá de trás como a grande final do Mundial de Clubes. Então por isso, se fosse para pegar do período pré-moderno, eu iria com a final de Independiente e Liverpool, pela quantidade de títulos envolvidos, pela rivalidade, pela representatividade. Mas olhando a era moderna, a gente tem alguns jogos muito relevantes. Por exemplo, as duas finais do São Paulo, elas são historicamente muito importantes para o mercado brasileiro, especificamente. Porque você tem o São Paulo ganhando do Barcelona e depois o São Paulo ganhando de um grande Milan. Então assim, o São Paulo ganha de dois grandes times de grandes ciclos. E são ótimos jogos, diga-se de passagem. Mas o São Paulo ainda não era uma marca mundial. Ele tinha ganho ali a sua primeira Libertadores, depois ganhou o primeiro Mundial, e aí repete isso contra o Milan. E aí pega o Dream Team do Barcelona e um grande Milan que estava meio que encerrando o seu ciclo ali para lá na frente começar outro. Pode elencar essa final? Poderia, mas... Você tem uma época aí de equiparação, né, do futebol sul-americano com o europeu, ali começa a desgarrar, né? A partir dos anos 90, você começa a desgarrar a construção de times europeus em relação à construção de times sul-americanos, principalmente por causa da questão da grana. Em 98, você tem um grande jogo, do ponto de vista de jogo, é um dos melhores, entre Real Madrid e Vasco, né? O Real estava ali com a sua 7ª Champions e o Vasco tinha ganho a sua primeira Libertadores e era um grande time. Acho até que o Vasco de 97 era melhor do que aquele que foi campeão da Libertadores. Aquele Vasco não tinha o Edmundo já, por exemplo. O Vasco de 2000, para mim, é melhor que o de 98. Mas o Vasco faz um grande jogo, o Felipe faz um grande segundo tempo, né? Tem trocação, o Vasco é até bem melhor que o Real Madrid em parte do segundo tempo, né? Você tem gol anulado,
você tem bola na trave, é um grande jogo e que o Vasco machuca, o Vasco agride, o Vasco joga muito bem, mas acaba perdendo. Então eu tenho dificuldade em elencar essa como a grande final, porque primeiro o Vasco também estava se construindo ali como grife, mundialmente falando, e o jogo o europeu ganha. Então eu tenho dificuldade, para mim nenhuma grande, não vai ser nunca a maior final quando o óbvio acontece, que é o europeu ganhar. Para mim a grande final ela está relacionada à inversão da lógica, que é o sul-americano ganhando. E aí a gente vai chegar já na final que eu elejo como a grande final do Mundial de Clubes até hoje. 2005 tem uma final com um enorme número de títulos, que aí já era o São Paulo, multicampeão, tricampeão da Libertadores, disputando com um Liverpool que entrava ali no bolo dos grandes campeões da história da Liga dos Campeões da Europa, voltando a uma final e tentando de novo um título que ele até então não detinha. Só que o jogo não é igual. O jogo ele é épico para o torcedor do São Paulo, mas ela não é uma final de trocação, de igual para igual, porradaria. Como jogo, ela se perde um pouco. E o São Paulo acaba invertendo a lógica e sendo campeão. A mesma coisa acho que acontece no ano seguinte, Inter e Barcelona. Mas para mim a grande final, porque envolve grife, qualidade de jogo, inversão da lógica, expectativa pré-jogo pelo tamanho que as duas equipes representavam, de novo. Todo mundo sabe que o Real Madrid é a grande grife do futebol europeu, isso aí é inegável. E na virada do século já era. E o Boca, ele tem no imaginário talvez a grande grife de futebol sul-americano, que é reforçada na virada dos anos 2000 para 2001. Então a grande final de Mundial de Clubes, para mim, somando tudo, inversão da lógica, expectativa, o envolvimento das grifes, né, o que representava aquelas torcidas e o tamanho do mercado que aquelas grifes conseguiam atingir e a qualidade do jogo, para mim a grande final de Mundial de Clubes até hoje é Real e Boca, Boca e Real, 2-1 para os argentinos em 2000. Para você ter uma ideia, com 11 minutos o jogo já estava 2-1, já tinha bola na trave, já tava uma trocação do cacete. O Real tinha acabado de contratar o Figo, o então jogador mais caro do mundo, né? Eleito o melhor jogador do mundo, um cara enorme. Era um Real campeão, que tinha sido 2 anos antes, também já campeão da Liga dos Campeões da Europa. O Real tinha tido um ciclo interessante já em 97, 98, campeão da Champions, voltaria a ser em 99 e 2000, então era um Real Madrid entrando numa era, no começo da era galáctica, mas recuperando títulos europeus que não tinha ganho desde os anos 60, né? Ele chegou a passar mais de 30 anos sem ganhar a Champions, e aí voltou a ganhar ali, quando justamente chega na final contra o Vasco, vence o Vasco, e depois pega um Boca que também era campeão argentino com toda a soberania, ganhou a Libertadores e iniciaria ali um ciclo espetacular, né, comandado pelo Riquelme, gigantesco. O que fazia o Boca naquele momento era tratado como a grande grife do futebol sul-americano naquele momento, enfrentando a grande grife do futebol europeu naquele momento. E deu Boca, jogando bem, agredindo, sofrendo, é verdade, mas também fazendo o Real sofrer. Então, para mim, a grande final de Mundial de Clubes até hoje é Real e Boca por todos os aspectos que eu falei. Acho que tem todas as características, né? Tem as grifes, as torcidas envolvidas, o estofo dos clubes, a qualidade do jogo e a inversão da lógica, que é a vitória do sul-americano, né? Anos depois, você tem um enorme Milan e Boca. Também o Boca, sendo um multicampeão da Libertadores, era o 6º título, com o Milan sendo o 2º maior campeão da Europa, era gigantesco. Só que não teve jogo, assim. Chegou a estar 4-1 para o Milan em determinado momento, então a qualidade fica muito diferente aí. Nem era um Boca, na época, favorito na Libertadores, mas acabou ganhando. Acabou chegando lá, mas já era um outro ciclo de Boca. Se você pegar, por exemplo, Santos e Barcelona, poderia ter sido uma grande final, porque claramente era o Santos com toda a grife já construída de Pelé pra cá, com o Barcelona do Guardiola tratado como então o melhor time do mundo, e o Santos sendo a representatividade do mais puro DNA do futebol sul-americano. Mas o jogo foi o que foi, então não tem como dizer que foi a grande final, um jogo que não teve adversário, porque o Barcelona domina sozinho. Então, por todos os aspectos que a gente elencou aqui na nossa planilhinha, vai elencando todos os pontos, qualidade do jogo, representatividade, tamanho dos times, expectativa pré-jogo,
a qualidade do jogo e o resultado final, Real e Boca de 2000, para mim a grande final até hoje da história do Mundial de Clubes na era moderna, né? E acho que tem briga lá com Independiente e Liverpool, mas você pode eleger a sua grande final aqui, tentando deixar o clubismo de lado, viu? Isso é bem importante. Difícil, mas é importante. Então é nóis, agradecendo a sua audiência, a sua paciência, se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo, compartilhe o conteúdo e um grande abraço. É nóis, tamo junto, até a próxima.